Antes de se deitar, converse com Jesus, pois Ele está aguardando por você. Já se perguntou o que ocorre no plano espiritual enquanto você dorme? Enquanto seu corpo descansa e os olhos se fecham, há uma dimensão que permanece alerta. As batalhas espirituais seguem em seu curso. Os anjos agem, os pensamentos se rearranjam e os céus estão atentos. Assim, nesse exato instante em que o silêncio domina seu quarto, uma voz delicada, constante e amorosa espera por você. Já refletiu que, mesmo quando todos parecem esquecer de você, Jesus continua ali, aguardando seu cumprimento de boa noite? E se lhe dissesse que há um segredo nas últimas palavras que você pronuncia antes do sono? Enquanto você se despede do dia sem se dirigir a Jesus, perde uma chance valiosa de transformar seus pensamentos, aliviar seu coração e abrir espaço para milagres discretos. Existe uma verdade espiritual que raramente é abordada. Jesus deseja se comunicar com você não só durante o dia, mas anseia pelas conversas da noite, pois no silêncio noturno ele se aproxima ainda mais. Quando o ruído do mundo diminui, sua voz se torna mais clara. E esse momento antes de dormir é quando muitos são chamados, mas poucos escutam. A cada noite há uma expectativa no coração de Jesus, não porque ele necessite de nós, mas devido ao amor que sente. Ele aguarda seu sussurro, seu desabafo, sua rendição. A oração noturna transcende a mera prática devota. É um pacto, um ato íntimo de reconhecimento de que sem ele não encontramos descanso. Hoje, neste vídeo, você irá perceber que existe um poder secreto na maneira como encerramos nossos dias. Um poder que muitos desconhecem, mas que os céus reconhecem. Você compreenderá por que Jesus te aguarda todas as noites, mesmo quando você se esquece dele. Notará que isso não é meramente uma questão de religiosidade ou hábito, mas sim de uma conexão, de uma intimidade que pode ser uma questão de vida ou morte espiritual. Já parou para pensar que a forma como finaliza seu dia pode influenciar seu amanhecer? Já refletiu que talvez os pesadelos, as noites agitadas e a angústia que lhe visitam durante a madrugada estejam relacionadas à falta de um diálogo com o Rei dos Reis antes de se deitar? Esta jornada que iremos trilhar juntos irá ensiná-lo a alcançar um novo tipo de repouso, o descanso que vem da alma, um repouso espiritual. Não se trata apenas de ter um sono melhor, mas de viver de modo mais pleno, acordando em paz, com a mente serena, o coração leve e a certeza de que você falou com aquele que guia seus passos. Quantas pessoas se deitam carregadas de mágoas, temores, tristeza e pensamentos de derrota, falência ou abandono? Quantos crentes vão para a cama sem entregar seus fardos aos pés da cruz? Quantos filhos de Deus se entregam ao sono sem lembrar que há um Pai aguardando por apenas uma palavra? Jesus está à porta e durante a noite ele bate de forma mais suave, porém mais insistente. Existem promessas que se ativam na quietude da oração noturna. Há batalhas que podem ser vencidas enquanto você dorme, mas somente se você entrega sua alma a Cristo antes de adormecer. Existem bênçãos retidas no mundo espiritual à espera de um Jesus, eu preciso de ti nesta noite. Neste vídeo, pretendo guiá-lo por 33 passagens e ensinamentos bíblicos profundos que irão revelar o poder de conversar com Jesus antes de dormir. Você descobrirá como grandes homens e mulheres de Deus encontraram força, direção, cura e respostas ao se entregarem nas últimas horas do dia. Vamos explorar histórias pouco lembradas, orações sussurradas, encontros com Deus em sonhos, vigílias de clamor e noites transformadoras. Mas antes de seguirmos, gostaria de fazer um simples e poderoso convite. Escreva aqui embaixo a frase: Jesus, eu confio em ti antes de dormir. Esta frase não é apenas um comentário, é um ato de fé, um compromisso com esta mensagem.
a sua resposta ao chamado de Cristo. Também curta este vídeo, pois assim, o YouTube perceberá que essa mensagem precisa alcançar mais vidas e você se tornará um evangelista digital, alguém que ajuda a disseminar a palavra de Deus com um simples clique. Quero parabenizá-lo por isso. Sério, poucas pessoas em um mundo tão barulhento fazem a pausa para ouvir algo verdadeiramente espiritual. Profundamente antes de se deitar, se você está aqui, é porque Jesus o trouxe e Ele deseja algo de você nesta noite. Muitas pessoas não têm uma igreja próxima e muitas assistem a este canal como seu momento de adoração. Portanto, comente agora: paz em Cristo. Faça isso antes de iniciarmos o estudo. Este é nosso código espiritual, uma maneira de expressar que permanecemos unidos no mesmo espírito. Preste atenção na penúltima mensagem do vídeo de hoje, pois ela pode conter a chave que será responsável por desbloquear uma bênção adormecida em sua vida. Uma bênção que está aguardando por você, mas que precisa ser ativa através de sua entrega a Jesus antes de dormir. Assim, se concentre, desligue as distrações, silencie o coração, pois agora vamos iniciar o estudo. A oração de Davi à noite, Salmo 4:8. Em paz me deito e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Neste Salmo 4:8, quantas vezes você se deitou fisicamente, mas a alma permaneceu alerta? Quantas noites você se acomodou com o travesseiro molhado de pensamentos, preocupações e orações que ficaram sem ser ditas? Davi conhecia bem essa sensação. Ele entendia o que era ter inimigos ao seu redor, perigos na escuridão e inquietações internas. Mas também conhecia um segredo: o descanso da alma é alcançado quando se conversa com o Senhor antes de dormir. Este salmo foi composto em um momento de crise. Davi estava cercado por adversários, alvo de difamações e sua liderança sob ameaça. A noite não era um tempo de tranquilidade, mas sim um campo de batalha espiritual. Ainda assim, ele afirma com firmeza: em paz me deito. Não porque o mundo ao seu redor estivesse calmo, mas porque entregou tudo nas mãos de quem governa o tempo e a eternidade. Davi não aguardava que o mundo estivesse sereno para descansar. Ele orava até que a paz o envolvesse. Quando a presença divina penetra sua alma, encontra-se um segredo que muitos estão se esquecendo atualmente. Muitas vezes, ao nos deitarmos, seguramos nossos celulares, com corações carregados de ansiedade e mentes girando sem parar. Raramente, encerramos o dia como Davi, com uma oração sincera. Você já tentou entregar seu dia a Jesus antes de dormir? Já compartilhou com Ele seus sentimentos do dia ou expressou gratidão pelas pequenas bênçãos? Ou será que você se deita na cama apenas para desligar uma máquina cansada? Davi nos ensina que há uma diferença fundamental entre apenas deitar o corpo e realmente descansar o espírito. Muitos fecham os olhos à noite, mas poucos conseguem repousar de verdade, pois o verdadeiro descanso só vem quando Jesus é convidado a entrar em nossa noite. O Salmo 4 é mais do que uma simples poesia. Ele serve como um guia para a oração noturna. Davi inicia o salmo clamando por justiça e por respostas, e finaliza com uma declaração de confiança. Esse é um movimento do coração que leva do caos ao descanso, da dúvida à fé. Essa mudança não acontece com o desaparecimento dos problemas, mas sim quando o nome do Senhor é chamado em oração. Davi afirma: pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Ele não colocava sua confiança em muros, soldados ou estratégias. Sua confiança era em Deus, porque o verdadeiro refúgio não é um espaço físico, mas uma presença. É por isso que, mesmo em tempos de conflito, Davi conseguia encontrar paz ao dormir.
uma vez que seu coração já estava entregue aos braços de Deus antes mesmo de seu corpo tocar a cama. Você já se permitiu fazer isso? Já pediu: Jesus, cuida dos meus pensamentos enquanto durmo? Já pediu: Senhor, visita-me nos sonhos, fala comigo no silêncio da noite? Quando um filho de Deus ora antes de dormir, anjos se colocam em prontidão, proteção é liberada e curas silenciosas podem ocorrer. Permita que sua mente descanse e seu espírito se revitalizará, revelando que a quietude da noite pode se tornar o instante mais impactante de sua jornada, especialmente ao lado de Jesus. Elias estava deitado sob um zimbro, conforme relatado em 1 Reis 19:45. Ele mesmo se afastou para o deserto, viajando por um dia, parou sob um zimbro e pediu a morte, dizendo: Chega, ó Senhor, tira minha vida agora. Então ele se deitou e adormeceu sob o zimbro. Quantas vezes você se deitou pensando: chega? Quantas noites você teve a esperança de que tudo chegasse ao fim e que o amanhã nunca chegasse, almejando a leveza? Se você já passou por isso, então você compreende Elias. Se você entende seu sofrimento, saiba que Jesus deseja se conectar profundamente com você hoje. Elias, o profeta que desafiou reis, orou e fez chover após 3 anos de seca, agora se encontra sob uma planta no deserto, desejando morrer. O mesmo homem que dias atrás possuía grande autoridade espiritual, agora se vê exaurido, com medo e sem forças. E o que ele faz? Ele se deita e dorme, não por estar em paz, mas porque foi vencido internamente. Esse gesto de se deitar carrega um profundo simbolismo. Alguns se deitam por fé, como Davi, em tranquilidade, enquanto outros, como Elias, se deitam em desespero. Qual dos dois se encaixa em você hoje? Elias repousou com o coração angustiado, mas o que vem a seguir é uma das passagens mais belas das Escrituras. Deus não o condena. Ao invés disso, envia um anjo que toca Elias com delicadeza para despertá-lo. Esse anjo lhe oferece pão e água, revitalizando-o para a jornada que ainda o aguarda. Repare que Elias não orou e não fez uma declaração de fé. Ele apenas se deitou envolto em dor, e mesmo assim o céu se mobilizou. Quantos de nós nos recolhemos à noite com o coração pesado, sentindo que falhamos, que não fomos suficientemente fortes? Quantos se sentem tão impotentes a ponto de não conseguirem orar? Elias também se sentiu assim, mas Deus não o deixou de lado. Ele foi até Elias enquanto dormia, respeitando seu sono, tocando-o com carinho e alimentando-o em silêncio. Nosso Senhor é um mestre em restaurar corações machucados durante a noite. Você sabia que Jesus pode visitá-lo enquanto você dorme? Que o Espírito Santo pode confortá-lo em seus sonhos e que anjos podem ser enviados durante a noite para cuidar de sua alma? A noite não é somente escuridão. É um palco para milagres sutis, um tempo em que Jesus encontra os fatigados, aqueles que já não conseguem clamar, mas que continuam a pertencer a Ele. Talvez hoje você se sinta como Elias, desgastado e sem forças, pensando em seu interior. Chega. E talvez você ache que não possui palavras para orar, mas a boa nova é que Jesus compreende o silêncio do seu sofrimento. Ele reconhece suas lágrimas e está se aproximando de você, trazendo pão, água, descanso e orientação. Elias pensou que tinha chegado ao fim, mas era apenas uma pausa. Deus não aceitou sua rendição, oferecendo-lhe descanso antes de enviá-lo com um novo propósito. Esta noite pode ser sua pausa, não o término, nem a desistência, mas o momento de descanso que antecede uma nova jornada. Com Jesus, você pode estar prostrado como Elias, desejando sumir, mas Jesus deseja levantá-lo com a força dele, não a sua. Ele quer tocar seu ombro e dizer: ergue-te e come, ainda não acabou. Você tem um caminho a percorrer.
E tudo isso pode começar com um simples ato de falar com Ele antes de dormir, entregando sua dor, mesmo que em silêncio, mesmo sem energia. Esta história nos ensina algo que devemos guardar para toda a vida. Mesmo quando não conseguimos orar, o céu ainda cuida de nós. Mesmo quando não conseguimos clamar, Jesus permanece atento ao nosso gemido, mesmo no fundo da dor. Deus pode te alcançar, então hoje, antes de se deitar, não esconda seu cansaço, não disfarce sua dor. Leve tudo a Jesus e diga a Ele: Senhor, estou exausto, mas aqui estou, pois o que move o céu não são palavras bonitas, mas corações genuínos. E se você for sincero esta noite, prepare-se. Anjos podem estar a caminho para te encontrar. Deus não abandonou Elias e também não deixará você. Descanse, mas descanse nos braços de Jesus agora. Comente abaixo: Senhor, mesmo cansado, confio em Ti. Esta frase é o seu ato de fé, sua entrega, sua maneira de dizer: Jesus, desejo ser restaurado enquanto durmo. E se ainda não deu um like no vídeo, clique no botão agora. Cada curtida ajuda essa mensagem a alcançar alguém que está sob um peso emocional, precisando ser alcançado por Jesus. Os sonhos de José e as revelações durante a noite estão em Gênesis 37:5. José teve um sonho que contou aos seus irmãos, e por isso o odiaram ainda mais, conforme Gênesis 37:5. Você já acordou com um sonho tão vívido e intenso que parecia mais uma mensagem do céu do que um produto da sua mente? Já sentiu que, enquanto dormia, Deus queria mostrar algo a você, que havia algo sendo revelado naquela quietude noturna, quando você menos esperava? José conhecia esse mistério. Ele era ainda jovem quando começou a ter sonhos que não faziam sentido. Homens comuns, mas que carregavam os planos de Deus. Assim era José. Ele dormia como um simples jovem, mas despertava com visões que causavam desconforto entre seus irmãos e até confusão em seu próprio pai. Isso porque os sonhos que vêm de Deus nem sempre são compreendidos de imediato. Muitas vezes, eles carregam um tempo de espera e um propósito oculto. Já parou para pensar por que Deus escolheu falar com José por meio de sonhos? Por que não usou uma voz audível ou sinais visíveis? É porque existem momentos em que o coração está mais receptivo, enquanto o corpo descansa. Há revelações espirituais que só são entregues ao nosso espírito durante o sono. José não pediu para sonhar. Ele apenas dormiu, mas dormiu com o coração sensível, com a alma aberta. E foi aí que Deus encontrou um canal fértil para plantar visões de futuro. E você? Como tem dormido? Seu coração está aberto o suficiente para receber algo do céu enquanto descansa? Muitas vezes, vamos para a cama carregando os pesos do dia, sem notar que esse pode ser o momento em que Deus quer nos visitar. Não oramos, não agradecemos, não consagramos nosso sono. E depois perguntamos por que Deus não fala conosco. Mas José nos ensina algo poderoso. Quando entregamos nossa vida a Deus, até o nosso sono pode se tornar profético. É no silêncio da noite que Ele pode falar com clareza, trazendo direção, consolo ou até correção. Quantos já foram livrados porque sonharam e oraram? Quantos mudaram de rumo após um sonho aparentemente estranho, mas vindo do alto? Quantos receberam respostas, paz, cura emocional? Enquanto dormiam, José teve sonhos de realeza quando ainda vivia entre os esquecidos. Sonhou com honra quando era desprezado. Teve visões de grandeza enquanto parecia insignificante. Porque os sonhos de Deus não refletem o momento atual, mas o destino profético que Ele quer realizar. Talvez hoje você se sinta como José antes do palácio, rejeitado, traído, preso em realidades que não correspondem ao que você sente no coração. Mas isso não invalida o que Deus te mostrou. Ele pode estar reacendendo promessas através dos seus sonhos,
pode usar o descanso do corpo para ativar o seu espírito. Mas lembre-se, os sonhos de José também geraram rejeição. Foram combatidos, desprezados, motivo de ódio. Por quê? Porque o mundo resiste às visões espirituais que desafiam a lógica. Até mesmo irmãos na fé podem duvidar, dizendo: foi só um sonho. Mas Deus não precisa da aprovação deles para continuar falando com você. Se você já teve sonhos que marcaram sua vida, saiba, eles não foram em vão. E se ainda não teve, talvez seja a hora de consagrar suas noites a Jesus. Fale com Ele. Antes de dormir, peça: Senhor, se quiseres, fala comigo esta noite. José esperou anos entre o sonho e o cumprimento. Passou pelo poço, pela escravidão, pela prisão. E o que o sustentava? O que recebeu de Deus enquanto dormia? Você pode dormir hoje como prisioneiro das circunstâncias, mas acordar com revelações que mudarão sua história. Para isso, é preciso valorizar o que Deus mostra, como José fez. Ele guardava, acreditava, mesmo sendo zombado. Jesus também quer entrar no seu descanso. A noite não é apenas para o corpo repousar, mas para o espírito se levantar. Veja o exemplo de Daniel. Em Daniel 6:10, mesmo diante de um decreto de morte, ele entrou no quarto, ajoelhou-se e orou como sempre fazia, com as janelas abertas para Jerusalém. Orar antes de dormir não é hábito, é fé, não é conforto, é compromisso. Ele orava não por rotina, mas por convicção. Isso o preparou para enfrentar qualquer ameaça. E você? Quantas covas de leões espirituais já enfrentou sem se preparar antes? Quantas noites dormiu com medo sem antes se ajoelhar? Daniel venceu. Antes da luta, venceu na fidelidade. A verdadeira vitória de Daniel começou em segredo, quando ele se ajoelhou. A batalha contra os leões foi vencida antes mesmo da cova. Começou na janela do seu quarto, na oração silenciosa, mas cheia de fé. E por que Daniel orava voltado para Jerusalém? Porque mesmo em terra estranha, ele mantinha os olhos fixos no lugar das promessas. Era como se dissesse: estou longe fisicamente, mas meu coração permanece conectado ao que Deus me prometeu. Você pode aplicar isso à sua vida hoje. Talvez seu dia tenha sido pesado, cheio de pressões, tentações e lutas. Talvez você esteja espiritualmente distante de onde gostaria. Mas se, ao anoitecer, ainda assim voltar o coração para o céu, se abrir a janela da alma em direção a Jesus e se ajoelhar, mesmo em silêncio, a fidelidade de Deus te alcançará, como alcançou Daniel. Deus viu aquela oração ao entardecer. Ele contemplou os joelhos dobrados, o coração rendido. E quando Daniel foi lançado na cova, o céu já havia enviado um anjo, porque oração não é apenas um ato, é escudo, é preparação, é chave de livramento. Agora te pergunto com carinho: você tem aberto as janelas do seu coração antes de dormir? Tem se ajoelhado espiritualmente para reconhecer que Jesus é o Senhor da sua vida? Ou tem ido dormir como se este mundo fosse totalmente seguro, como se sua alma não precisasse de vigilância espiritual? A oração da noite é sua declaração de dependência. É quando você diz: Senhor, mesmo cercado por inimigos invisíveis, eu confio em Ti. É o seu momento de olhar para Jerusalém, para as promessas eternas, para a cruz e descansar, certo de que nenhuma cova pode engolir quem já se entregou ao céu antes de dormir. Daniel orava 3 vezes ao dia. Que tal você começar com uma oração antes de dormir? Mesmo cansado, mesmo sem saber o que dizer, apenas fale com Jesus. Consagre sua noite. Confesse seus medos, agradeça pelo dia, diga como Daniel: eu continuo confiando, mesmo quando o mundo tenta me calar. E se amanhã vierem os leões, saiba, Jesus já estará lá. Escreva nos comentários: Jesus, me proteja como fizeste com
Daniel, essa frase é seu escudo espiritual, sua declaração de fé, seu passo para transformar noites em trincheiras de paz. Lembra da mulher pecadora de Lucas 7:37 e 38? Aquela que entrou sem ser convidada, levou um vaso de alabastro, chorou aos pés de Jesus e o ungiu com perfume? Ela representa cada um de nós. Cansada de carregar a culpa, decidiu se render. Seu coração gritava por perdão, e mesmo sem palavras, falou tudo com suas lágrimas. Enquanto todos a julgavam, Jesus via o arrependimento no seu silêncio. Quantas vezes você se deitou com o coração pesado por pecados não confessados? Tentou dormir abafando a voz da consciência? A boa notícia é que Jesus ainda está à mesa pronto para acolher quem se achega com sinceridade. Essa mulher nos ensina que existem lágrimas que oram, suspiros que valem mais que 1000 palavras, gestos que tocam o céu mais do que discursos. O que Jesus espera de nós à noite não é perfeição, mas entrega. Que levemos nosso vaso de alabastro, nossas dores, culpas e memórias, e o derramemos aos seus pés. Talvez você não tenha um perfume caro, mas tenha um coração quebrado. E é isso que Jesus quer. Entregue agora, antes de dormir. Fale com Ele. Confesse o que ninguém sabe. Não se surpreenda se Ele te envolver com paz, com perdão, com graça. Ele ainda diz: os teus pecados te são perdoados. E se você se identifica com Jonas, que dormiu no porão de um navio enquanto fugia da vontade de Deus, saiba que até lá a misericórdia de Deus te alcança. Jonas escolheu fugir. Estava cansado, sobrecarregado, talvez até indiferente. Dormia não por paz, mas por fuga. Mesmo assim, Deus foi atrás dele. Você pode estar dormindo em meio à tempestade, mas Deus continua chamando. Ele quer te despertar, restaurar, direcionar. A noite pode ser o ponto de partida para um reencontro com o seu propósito. Jonás não dormia como Jesus no barco, em paz e confiando no Pai. Ele dormia como quem quer fugir, como quem tenta usar o sono como esconderijo para escapar do que sabe estar errado. Mas o problema é que mesmo dormindo, a tempestade não para. Mesmo tentando fugir, a voz de Deus continua a ecoar. Mesmo se escondendo no fundo do navio, o céu continua chamando. Jonas representa muitos de nós. Quantas vezes sabemos exatamente o que deveríamos estar fazendo? O Espírito Santo já nos mostrou o caminho, mas preferimos ignorar. Vamos dormir com a alma inquieta, tentando calar a voz de Deus com distrações, cansaço ou simplesmente silêncio. Mas a graça de Deus é maior que nossa fuga. Ele não desiste de nós. Aquela tempestade não era punição, era chamado. Era Deus dizendo: volta, ainda quero te usar, ainda tenho planos para você. Talvez você esteja vivendo algo parecido. Sua vida parece desordenada, sem direção, tudo desmoronando, e mesmo assim sua vontade é apenas de se deitar e dormir. Mas nesta noite, Jesus te chama para acordar, para se levantar, para responder ao chamado. Sim, você pode ter tentado fugir, escolhido caminhos errados, mas a graça de Deus ainda está correndo atrás de você. Olhe a ironia. Enquanto os marinheiros, que nem conheciam o Deus verdadeiro, clamavam em desespero, Jonas, o profeta, dormia. Ele tinha o conhecimento, mas estava desconectado. Isso mostra que saber sobre Deus não é o suficiente. É preciso estar em comunhão com Ele. E essa conexão pode e deve começar antes de dormir. A oração da noite tem poder de nos realinhar com os céus, de nos fazer refletir: Senhor, estou indo na direção certa? Estou ouvindo Tua voz ou fugindo dela? Nem toda tempestade é ataque do inimigo. Às vezes é Deus nos chamando de volta. Jonas só despertou quando alguém foi até ele. Hoje, essa mensagem é esse alguém que te sacode no porão e diz: levanta, clama ao teu Deus.
E o mais incrível, quando Jonas finalmente obedeceu, Nínive foi salva. Uma cidade inteira se rendeu ao Senhor. Ou seja, seu chamado não é só sobre você, é sobre os muitos que serão alcançados através da sua obediência. Talvez por isso o inimigo tente te manter adormecido. Ele sabe o impacto que você pode causar quando se levanta. Mas Jesus também sabe, e por isso ele está aqui esperando por você, para que essa noite não seja mais uma fuga, mas o começo do seu retorno. Comente: Senhor, desperta-me para o teu propósito. Essa frase é seu grito espiritual, sua resposta em meio à tempestade, seu sim ao chamado de Jesus. E se ainda não curtiu esta mensagem, faça isso agora. Você pode estar ajudando outro Jonas, que está calado, escondido, mas ainda cheio de propósito. Lembra de Jesus acalmando a tempestade? Marcos 4,39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Quantas vezes você tenta dormir, mas as tempestades dentro de você não cessam? Pensamentos agitados, preocupações que te sacodem, medos que trovejam dentro da alma. Os discípulos também enfrentaram isso. Estavam com Jesus no barco e ainda assim a tempestade veio. A presença de Jesus não impede o vento, mas garante que ele não te destrua. Às vezes, ele permite o caos só para nos mostrar quem ele é e que mesmo quando tudo parece descontrolado, ele ainda está no comando. Os discípulos acordaram Jesus com um grito: Não te importa que pereçamos? Quantas vezes você já fez essa mesma pergunta em silêncio? Senhor, o Senhor não vê que estou sofrendo? Mas ele não estava indiferente, apenas esperando o momento certo de agir. E quando fala, Jesus não acalma só o mar. Ele acalma a alma. Essa cena é um convite para você confiar antes de dormir. Entregue o leme a Jesus. Ele pode acalmar sua alma com uma única palavra. Mas você precisa chamá-lo. Ele não se ofende com seu medo, ele responde ao seu clamor. E quando ele se levanta, vem uma grande paz. Uma paz profunda que vai além do físico. Um descanso que só a sua presença pode trazer. Então, temos Paulo e Silas em Atos 16, 25. À meia-noite, oravam e cantavam hinos a Deus e os outros presos os escutavam. Quantas vezes sua meia-noite chegou? Não apenas o horário literal, mas aquele momento em que tudo parece escuro, sem saída, como se você estivesse preso emocional, espiritual ou mentalmente. Paulo e Silas estavam feridos, acorrentados em uma prisão literal, e ainda assim oravam e cantavam. Não reclamaram, não se calaram. Eles sabiam quem era o Deus deles. A adoração deles foi a chave que abriu as portas da prisão. Eles não esperaram o milagre para louvar. Louvavam, e então o milagre veio. Muitos só oram depois que a porta se abre. Mas os que conhecem Jesus oram mesmo quando tudo está trancado, e esse louvor alcança outros. A Bíblia diz que os outros presos os escutavam. Sua oração, seu louvor, pode alcançar sua casa, seus filhos, seu ambiente. Seu quarto se torna altar. E então o terremoto vem, não começa pelas portas, mas pelos alicerces. Quando Jesus age, ele não faz remendos, ele transforma desde a base. Talvez você precise hoje de um terremoto espiritual, algo que mexa com tudo, que derrube o que deve cair e firme o que precisa permanecer. Isso começa com uma entrega, uma oração, um louvor sincero, mesmo com lágrimas. Jesus ouve seu cântico na prisão. E quando ele fala, nada permanece trancado. Quando Deus responde, correntes se rompem, portas se abrem, cadeias caem. Por isso comente com fé: mesmo preso, eu louvarei ao Senhor. Essa frase é sua bandeira em meio à batalha, seu cântico,
dentro da cela, sua declaração de fé nas madrugadas. E se essa mensagem tocou seu coração, clique em like. Você pode estar ajudando alguém a encontrar a chave da liberdade. Você está pronto para o terremoto de Deus? O Salmo do Descanso, Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Salmos 91, 1. Existe um tipo de descanso que nenhum remédio proporciona. Um sono tão profundo e restaurador que só pode vir do céu. Não se trata apenas de fechar os olhos, mas de silenciar a alma. É confiar. É deitar sabendo que há anjos ao seu redor, que o mal pode até rondar, mas não alcança quem descansa no Altíssimo. O Salmo 91 não é só um texto bonito para recitar à noite. É oração de guerra, abrigo espiritual, escudo invisível. E tudo começa com uma escolha. Aquele que habita, ou seja, não é para quem apenas visita Deus, mas para quem vive na presença dele. Onde você tem escolhido habitar antes de dormir? Nos problemas do dia? Nas notícias? Nos medos do amanhã? Ou você tem buscado refúgio no esconderijo do Altíssimo? Esse salmo nos convida a um novo tipo de descanso, o espiritual. Um descanso que vem de saber que Jesus está no controle, que nenhum mal, por mais forte que pareça, pode quebrar a proteção divina sobre os que creem. Não temerás o terror da noite. Salmos 91, 5. Quantos vão dormir com medo? Medo do que pode acontecer, do que já aconteceu, medo da morte, do futuro. Mas quem habita no esconderijo do Altíssimo não precisa temer. O guarda de Israel não dorme. Se ele vela por você, você pode descansar. E veja o detalhe poderoso: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O Salmo 91 não promete ausência de guerra, mas preservação em meio a ela. As setas podem ser lançadas, mas não vão te atingir. Por quê? Porque aos seus anjos Deus dá ordens ao seu respeito, inclusive no caminho do sono. O mundo espiritual não dorme, mas os céus trabalham a seu favor quando sua confiança está em Deus. O Salmo termina com uma promessa gloriosa. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Salmos 91, 15. Ele ouve, ele responde, ele livra, ele glorifica. Tudo começa com um gesto: invocar o nome de Jesus antes de dormir, mesmo em silêncio, mesmo cansado, mesmo com lágrimas. Proteção real não está na tranca da porta, mas na presença do Altíssimo. O verdadeiro descanso não está no travesseiro, mas na certeza de que você está guardado por quem nunca falha. Hoje, antes de dormir, leia o Salmo 91 em voz alta. Declare-o sobre sua vida, sobre seu lar, sobre seus sonhos. Faça dele sua oração. Porque quem habita no esconderijo do Altíssimo descansa, e descansa em paz. Jacó e a escada celestial. Gênesis 28, 12. E sonhou. Eis que uma escada estava posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Já sentiu que o céu queria falar com você enquanto dormia? Que a noite foi mais que repouso, foi um encontro? Jacó viveu isso, e o mais surpreendente, ele estava em fuga, com medo, culpado, dormindo sobre uma pedra. Mesmo nesse estado, Deus o visitou. Jacó não buscou o sonho, Deus o alcançou, porque ele não aparece só para os perfeitos. Ele encontra os escolhidos, mesmo cansados, mesmo quebrados. E o que Jacó viu? Uma escada ligando o céu à terra, anjos subindo e descendo. Essa visão carrega um segredo. Mesmo enquanto você dorme, os céus continuam se movendo. E se você dorme com o coração voltado a Deus, uma escada se estabelece sobre sua vida. Talvez você esteja como Jacó, cansado, culpado, solitário. Mas Deus ainda quer te visitar.
Ao despertar, Jacó diz: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. Quantas vezes você sentiu algo à noite? Um calor, uma paz, um toque, e achou que era só um sonho? Pode ter sido o céu tocando sua alma. A escada era mais que um símbolo, era um convite. Mesmo na dor, ainda há um caminho até Deus. E tudo mudou naquela noite. Jacó fez um voto, levantou um altar e chamou aquele lugar de Betel, casa de Deus. Um lugar de fuga se tornou um ponto de encontro. Sua noite também pode ser assim. Comente com fé: Senhor, firma a tua escada sobre minha vida. Essa frase é um convite aos céus. E se ainda não curtiu, clique agora. Você pode ser a ponte para outro Jacó, encontrar o caminho de volta para o Pai. Ele já está cuidando de tudo. O amanhã pode te surpreender, mas Jesus nunca será pego de surpresa. Ele vai à sua frente, abre caminhos, prepara cenários e alinha tudo. E isso é tudo o que você precisa saber para dormir em paz. O clamor. De Ana, 1 Samuel 1:10. E com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Quantas vezes você já deitou com o coração apertado, chorando em silêncio para não acordar ninguém? Quantas noites suas lágrimas rolaram no travesseiro enquanto o mundo dormia? Se você já viveu isso, saiba, você esteve no mesmo lugar espiritual que Ana, o lugar da oração silenciosa, do clamor vindo da dor mais profunda. Ana vivia o peso da humilhação, da espera, da incompreensão. Em meio a tudo isso, ela escolheu orar. Mas não foi uma oração bonita ou ensaiada. Foi com amargura de alma, foi com verdade, foi com lágrimas. Muitas vezes pensamos que Deus só responde orações fortes, altas ou bem estruturadas. Mas Ana nos ensina que as orações mais poderosas são aquelas que vêm do íntimo, da alma despedaçada, do espírito quebrantado. Ela nem conseguia falar, só os lábios se mexiam. E mesmo assim Deus a ouviu. O sacerdote a julgou mal. Não entendeu sua dor, mas Deus entendeu. Porque você não precisa ser compreendido pelos outros para ser alcançado pelo céu. Depois de orar, Ana se levantou diferente. Ela ainda não tinha recebido o milagre, mas já tinha recebido a paz. Isso é o que a oração faz. Transforma o interior antes de mudar o exterior. Samuel, seu filho, nasceu daquela oração. E o nome dele significa pedido a Deus. O Senhor não apenas respondeu, ele eternizou o clamor de Ana no nome do seu milagre. Hoje, você pode fazer o mesmo. Mesmo que não saiba o que dizer, mesmo que só consiga chorar, Deus entende o idioma das lágrimas, ele traduz suspiros, ele lê a alma. Fale com ele antes de dormir. Como Ana, derrame-se e descanse com o semblante leve, a fé renovada e a alma em paz. Comente com fé: Jesus escuta o clamor da minha alma. E clique em like para que esta mensagem alcance outras Anas escondidas, chorando em silêncio, mas ainda crendo no Deus que responde orações profundas. Jesus no Getsêmani. Mateus 26:36. Assentai-vos aqui, enquanto eu vou além orar. Já viveu uma noite em que parecia que ninguém compreendia o peso que você carregava? Onde mesmo rodeado de pessoas, a dor era só sua. Jesus viveu isso no Getsêmani. Ali, antes da cruz, ele enfrentou sua maior batalha interior. Não havia chicotes ainda, nem coroa de espinhos. Mas havia o peso espiritual de carregar o pecado de toda a humanidade. A Bíblia diz que ele orou 3 vezes. Com lágrimas, com dor, com rendição. Sua oração mais profunda foi: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, seja feita a tua vontade. Essa é a oração mais difícil de todas, abrir mão da própria vontade e confiar na de Deus, mesmo quando dói. Jesus orou assim:
e venceu, não a cruz ainda, mas a carne. Ele venceu quando escolheu a obediência. Talvez você esteja vivendo um Getsemane pessoal, um momento de angústia, incerteza, solidão. Saiba, Jesus entende. Ele também se sentiu só, também chorou, também clamou. E hoje, ele te encontra nesse jardim da dor, não para te julgar, mas para te consolar. A oração do Getsemane é convite à entrega, ao descanso em Deus, a confiança no plano divino, mesmo quando tudo parece desmoronar. As lamentações noturnas de Jeremias, Lamentações 2:19. Levanta-te, clama de noite, no princípio das vigílias. Derrama o teu coração como águas, diante da face do Senhor. Já teve vontade de se levantar no meio da noite só para chorar aos pés de Deus? Já sentiu que a única saída era se ajoelhar no escuro e se derramar completamente? Jeremias nos ensina que esse tipo de oração tem valor eterno. Não é uma reza decorada, é derramar o coração como águas. É não medir palavras. É simplesmente abrir a alma e deixar fluir. E ele diz mais: levanta as mãos pela vida de teus filhinhos, porque às vezes a intercessão não é só por você, é por quem ama, por filhos, cônjuges, amigos, vidas que talvez nem saibam, que estão sendo sustentadas pela sua oração silenciosa da madrugada. Você pode estar lutando por alguém sem que essa pessoa saiba, mas Deus sabe, Ele vê, Ele ouve e Ele responde. Durma em paz. Mateus 6:34. Não vos inquieteis, pois, com o dia de amanhã, quantas vezes o corpo está exausto, mas a mente está a mil. Pensamentos sobre contas, diagnósticos, incertezas, decisões, tudo girando sem parar? Jesus sabia disso. Por isso ele nos deixou essa palavra. Não se preocupem com o amanhã. Isso não é descuido, é confiança. É como se Jesus dissesse: eu já estou no seu amanhã. Pode descansar hoje. Você não precisa viver 2 dias em um. Apenas viva o hoje e entregue o amanhã nas mãos dele. Respire fundo, confie e diga: Senhor, o amanhã é teu. Agora comente com fé. Jesus, escuta o clamor da minha alma. Senhor, firma a tua escada sobre minha vida. Senhor, enche minha lâmpada de azeite. Eu entrego o amanhã em tuas mãos. Essas frases são sementes espirituais, são chaves, são declarações de fé no meio da noite. E se essa palavra tocou seu coração, clique em like. Você pode ajudar a levar luz a outros corações que, em silêncio, ainda esperam uma resposta do céu. Derramada em oração e ainda assim esquecida, é assim que muitas vezes nos sentimos. Você pode não ter visto ainda o milagre que tanto esperava, mas sua oração está regando uma resposta que no tempo certo vai florescer. As lamentações de Jeremias não são apenas gritos de dor, são também cânticos de fé. Porque só chora diante de Deus quem ainda crê que Ele pode agir. Hoje, se você sentir no coração a necessidade de sair da cama, nem que seja por 5 minutos, e se ajoelhar, faça isso. Fale com Jesus, derrame-se, ore por você, pelos seus, por aquilo que ainda não se cumpriu, por aquilo que ainda dói. E depois, volte a deitar-se com a certeza de que o céu te ouviu. Seu clamor subiu, há anjos em movimento, e Jesus, o Consolador, está contigo. Agora comente com fé: Senhor, à noite eu me derramo diante de ti. Essa frase é sua entrega noturna, sua oferta espiritual. E clique em like para que esta mensagem alcance outros intercessores silenciosos, aqueles que choram enquanto o mundo dorme, o sono do justo. Provérbios 3:24. Quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás, e o teu sono será suave. Existe algo mais precioso do que dormir em paz nos dias de hoje? Num mundo acelerado, onde a ansiedade entra pelas janelas e o medo ronda as madrugadas, um sono suave é um verdadeiro milagre. Mas nem todos o experimentam.
Há quem deite e seja invadido por lembranças dolorosas, incertezas, angústias. Para muitos, o travesseiro se tornou um campo de batalha emocional. E é por isso que essa promessa é tão forte. O justo se deitará e o seu sono será suave. O sono do justo não significa ausência de problemas, mas presença de confiança. A fé embala onde a preocupação sufoca. A presença de Jesus acalma onde o medo aperta. O justo não é quem nunca erra, é quem reconhece, se arrepende, busca a Deus e se rende. É aquele que antes de dormir diz: Senhor, cuida de mim enquanto eu não posso cuidar de nada. Esse sono suave é como o de uma criança que confia plenamente em quem aguarda. Porque quando Jesus está no centro da sua vida, até as noites mais escuras ganham luz. Até os dias mais duros terminam com alívio. Provérbios 3 fala de sabedoria, temor, humildade. O sono tranquilo é fruto de uma vida alinhada com Deus. Hoje, talvez você esteja acostumado a dormir, tentando esquecer. Mas Jesus te convida a lembrar de quem Ele é, a se render, a descansar, não só o corpo, mas a alma. Antes de dormir, respire fundo e diga: Senhor, eu recebo o teu descanso. Feche os olhos com a certeza de que há anjos ao seu redor, de que um Pai amoroso vela por você mesmo na noite mais silenciosa. Aberta para o toque do Mestre, você pode estar se sentindo esquecida, invisível, sem forças. Talvez sua oração ainda não tenha gerado o milagre que tanto espera, mas ela está regando algo que, no tempo certo, vai florescer. As lamentações de Jeremias são mais que gritos de dor, são declarações de fé, porque só clama com lágrimas quem ainda acredita que Deus pode agir. E se hoje, no silêncio da madrugada, o Espírito Santo te tocar e você sentir o desejo de sair da cama, nem que seja por 5 minutos, e se ajoelhar, faça isso. Fale com Jesus. Derrame-se. Ore por você, pelos seus, pelas promessas que ainda não se cumpriram, pelas feridas que ainda doem. E depois, volte ao descanso com a certeza de que o céu ouviu. Seu clamor subiu. Há anjos em movimento. Jesus, o Consolador, está contigo. Comente com fé: Senhor, à noite eu me derramo diante de ti. Essa frase é sua entrega espiritual, sua oração noturna. Clique em like para que esta mensagem alcance outros corações que, mesmo cansados, ainda têm fé no toque do Mestre. O que os Salmos nos ensinam sobre a noite. Salmo 42:8. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico. Uma oração ao Deus da minha vida. Você já percebeu como a noite tem um peso espiritual diferente? Quando o sol se põe, os sentimentos se intensificam, os pensamentos se aprofundam e as batalhas internas se tornam mais silenciosas, porém mais desafiadoras. A Bíblia reconhece isso, e os Salmos, em especial, nos revelam como a noite pode se tornar o momento mais íntimo de comunhão com Deus. Durante o dia, enfrentamos o mundo. À noite, Deus se aproxima para cantar sobre nós. O salmista não diz que ele canta para Deus. Ele afirma que o cântico de Deus está com ele. Isso significa que o Senhor participa da sua dor, da sua oração silenciosa, da sua alma quebrada. Ele transforma o gemido em melodia, a lágrima em intercessão viva. Salmos como 4, 6, 16, 63, 77, 91, 119 mostram que a noite é tempo de oração, clamor, revelação e louvor. Davi, Asaf, os filhos de Corá, todos aprenderam que quando o mundo cala, a alma fala. E quando a alma se volta para o céu responde com consolo. O Salmo 63, 6 diz: Quando me lembro de ti no meu leito e medito em ti nas vigílias da noite. Quantos de nós fazemos isso?
Quantos substituem os ruídos da preocupação pelas lembranças da fidelidade de Deus? Quantos oram antes de dormir com sinceridade, consagram a noite ao Senhor e transformam o quarto em altar? Você pode fazer isso hoje. Pode trocar a insônia pela adoração, a ansiedade pela confiança. Mesmo que esteja chorando, cansado, abatido, ainda assim Deus canta sobre você. Mesmo que você não consiga orar, Ele permanece. O salmista declara: porque estás abatida, ó minha alma, espera em Deus. Salmo 4. Antes de dormir, feche os olhos e diga: Senhor, canta sobre mim esta noite. E ouça, em espírito, a canção que cura, consola e fortalece. Eles comem: Senhor, canta sobre mim nesta noite escura. Essa é sua oração, sua entrega, sua rendição. E clique em like para que mais pessoas descubram o poder da adoração silenciosa nas madrugadas com Jesus. Como se ainda tivessem que pagar. Muitos vivem como se o perdão de Deus dependesse deles. Como se precisassem sofrer, pagar penitência, provar algo. Mas João Batista nos ensina uma verdade que liberta. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1:29. Não é você quem remove o pecado, é Ele, e Ele já fez isso. Hoje à noite, você pode se deitar com a alma limpa, não porque é perfeito, mas porque o sangue do Cordeiro ainda tem poder. O texto é claro, Ele tira o pecado. Não apenas perdoa, Ele remove, separa, liberta. O que estava em você já não está mais. A acusação perdeu a voz, as correntes foram quebradas. Você não precisa ir dormir com vergonha. Pode dormir com gratidão. Jesus não veio para te condenar, Ele veio para te salvar. Comente com fé: Cordeiro de Deus, tira de mim todo pecado e me dá paz. Essa frase é seu ato de fé, sua aceitação do perdão, sua entrega ao descanso da graça. Clique agora em like para que esta mensagem de salvação alcance outros corações cansados da culpa, mas prontos para serem lavados pelo sangue de Jesus. Quando Deus ordena descanso, Êxodo 28:10. Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. O sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Descansar não é apenas uma necessidade física, é um mandamento espiritual. Vivemos em uma cultura que idolatra a produtividade, que mede valor por desempenho. Mas desde o início, Deus estabeleceu um tempo para parar, respirar, confiar, adorar. O sábado bíblico não era apenas um dia livre, era um tempo separado para lembrar que somos dele, não de nossas agendas. Era um grito contra a exaustão e um chamado à rendição. Você não é máquina, você é meu. E isso não serve apenas para um dia da semana. Cada noite pode ser um pequeno sábado, um lembrete de que há um tempo para pausar, para entregar tudo e dormir como quem obedece. Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Ele não precisava, mas fez isso para nos ensinar. A pausa é sagrada. Quando você se recusa a descansar, está dizendo: confio mais no meu esforço que na provisão de Deus. Mas quando você escolhe parar, respirar e orar, está declarando: confio, e porque confio posso dormir. O descanso ordenado por Deus é completo, físico, mental, emocional e espiritual. É descanso de quem sabe que não precisa ter tudo sob controle, porque já entregou tudo nas mãos certas. Muitos estão esgotados porque aprenderam a servir, mas não a descansar. Mas Deus está dizendo: filho, filha, eu te ordeno, descanse, porque descanso também é fé. Antes de dormir, pare, respire, ore e diga: Senhor, eu aceito o descanso que vem de ti. Comente com fé: Senhor, eu aceito o teu descanso como obediência e adoração. Essa frase é sua rendição, sua resposta ao convite de um Deus que te chama para parar e confiar. Clique agora em like para que esta mensagem alcance os corações sobrecarregados
que precisam aprender que descansar também é um ato de fé. Senhor, a noite está longa, mas eu sigo contigo. Não tenho palavras decoradas, não busco frases bonitas. Só tenho um coração sincero que clama a ti. Jó nos mostrou que a oração não precisa ser perfeita. Ela só precisa ser verdadeira. Ele chorou, ele questionou, ele sofreu, mas não abandonou o altar. E foi esse coração quebrado, mas fiel, que tu recompensaste, Senhor. Hoje, talvez eu esteja em um dos capítulos mais difíceis da minha história, mas a história ainda está sendo escrita. E eu sei que o mesmo Deus que ouviu Jó está ouvindo meu clamor agora. Mesmo na noite mais escura, eu continuarei orando. Tu ouves minha oração, Senhor. Tu enxugas minhas lágrimas. Tu acalmas meu coração. Tu me sustentas, ainda que tudo pareça desmoronar ao meu redor. Jesus está preparando lugar para nós. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, tu mesmo terias me dito. Tu foste preparar lugar para mim. E quando voltares, me levarás para estar contigo. Quantas vezes, ao deitar, meu coração gemeu silenciosamente por descanso. Não apenas descanso físico, mas descanso da alma. Tu conheces esse clamor, Senhor. Tu conheces minha dor, minhas feridas, meu cansaço. E antes da cruz, antes da traição, antes da tortura, tu deixaste uma das promessas mais doces do Evangelho. Na casa do meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar lugar para vocês. Essa promessa é um lenço para os que choram, é âncora para os que temem, é abrigo para os cansados, é alívio para os que sofrem. Tu não prometeste um campo de batalha, nem um trono de julgamento. Tu prometeste um lar, um lugar de pertencimento, de comunhão, de eternidade. E mais do que isso, tu prometeste voltar. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Essa é a esperança que aquece minhas noites mais frias. Essa é a certeza de que isso aqui não é tudo. Por mais escura que esteja a caminhada, a luz está vindo. E Jesus vem para buscar os seus. Enquanto eu oro, Jesus está trabalhando por mim. Mesmo quando não vejo, tu preparas o caminho. Mesmo quando não entendo, tu já organizaste cada detalhe. Tu me guardas agora e preparas meu futuro. O teu amor, Senhor, não tem fim. Tu queres estar comigo. Tu anseias por minha comunhão. Não é apenas um lugar que tu prometeste. É estar contigo para sempre. Hoje eu posso estar cansado, ferido, sobrecarregado, mas existe um lugar sendo preparado para mim, um lugar onde não há morte, onde não há tristeza, onde não há noite, pois o próprio Jesus é a luz. Essa esperança não é fuga, essa esperança é força, é o que me sustenta quando tudo dói, é o que me faz continuar quando o mundo me oprime, é o que me faz dormir com fé. Eu sei que enquanto descanso, tu cuidas de mim, Senhor, e tu preparas meu coração para o eterno. Senhor, prepara meu coração para o lugar que estás preparando para mim. Essa é minha resposta à tua promessa. Essa é minha conexão com a eternidade. E eu creio, Senhor, o céu nos aguarda e nossa esperança está em ti. O chamado para vigiar e orar tu nos alertaste. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quantas vezes eu planejei orar antes de dormir, mas fui vencido pelo cansaço. Quantas vezes quis buscar tua presença, mas fui distraído pela rotina. Os discípulos no Getsêmani adormeceram 3 vezes. Enquanto tu agonizavas, eles dormiam. Enquanto o céu pesava, eles estavam de olhos fechados. E eu, Senhor, será que também tenho dormido espiritualmente? Tu não pediste muito, não exigiste que lutassem por ti. Só pediste que ficassem contigo, vigiassem contigo, orassem contigo. Mas eles dormiram. E quantas vezes eu também dormi, sem vigiar. Quantas vezes o inimigo tentou me enfraquecer e eu não percebi. Agora, Senhor, desperta meu espírito, que eu esteja alerta, que eu esteja pronto, que eu esteja firme. Senhor,
fortalece meu espírito para vigiar contigo. Essa é minha declaração de prontidão, meu compromisso de permanecer desperto na fé. Eu não quero ser vencido pelo desânimo. Eu não quero que a rotina me afaste da tua presença. Hoje eu decido vigiar. Hoje eu decido permanecer contigo. Hoje eu escolho a fidelidade. A fidelidade de Deus se renova a cada manhã. As misericórdias do Senhor não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. Quantas vezes eu já me deitei sentindo que falhei? Quantas vezes dormi com o peso de não ter feito tudo certo? Mas tu, Senhor, não me condenas. Tu me renovas. Cada dia uma nova misericórdia. Cada manhã um novo começo. Jeremias escreveu essas palavras em meio ao lamento. Ele via destruição, tristeza, sofrimento, mas no meio do caos, ele declarou: grande é a tua fidelidade. Então hoje eu também declaro, Senhor, tu és fiel para me ouvir agora. Tu és fiel para me guardar enquanto eu durmo. Tu és fiel para me renovar quando o dia amanhecer. E eu descanso nessa certeza. Eu confio em ti. Tu preparaste um novo começo para mim. Tu me sustentaste hoje, e tu seguirás comigo amanhã. Última declaração de fé, Senhor. Eu descanso em ti. Minha alma encontra refúgio na tua presença. Meu espírito se fortalece na tua paz. Minha fé permanece inabalável no teu amor. Tu és minha luz. Tu és minha rocha. Tu és meu descanso eterno. Eu consagro esta noite a ti. Eu confio no teu cuidado. Eu descanso na tua fidelidade. Hoje pode ter sido um dia difícil. Talvez você tenha colecionado frustrações, dúvidas, dores, mas Jesus está colecionando misericórdias para derramar sobre sua vida assim que o sol nascer. Por isso, não durma sem orar. Não feche os olhos sem entregar a sua alma ao Senhor. Diga agora: Senhor, obrigado, porque mesmo eu sendo falho, tu permaneces fiel. Renova minha alma com tuas misericórdias. Descanse com essa certeza: você não será consumido, você não será esquecido, você não será condenado, você será renovado. Agora comente com fé: grande é a tua fidelidade, Senhor. Essa é sua confissão de confiança, sua âncora no caráter imutável de Deus. E clique em like para que outros aflitos sejam tocados por esta mensagem de esperança e saibam que o amanhã vem com misericórdia nova. Jesus é a luz que brilha nas trevas, João 1:5. A luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. Quantas vezes você já se sentiu envolvido por uma escuridão que parecia não ter fim? Talvez você esteja enfrentando uma dessas noites agora, cheia de incertezas, lembranças dolorosas, solidão. Mas a boa notícia do Evangelho é que Jesus é a luz que brilha justamente nesse lugar. Ele não espera que a escuridão vá embora para aparecer. Ele entra na escuridão. Ele invade o ambiente sombrio da alma e acende uma chama. Jesus é a palavra, Jesus é Deus, Jesus é vida, e essa vida é a luz dos homens, João 1:5. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Não importa quão densa seja a escuridão ao seu redor, espiritual, emocional ou mental, ela não pode resistir à luz de Cristo. A luz de Jesus não é como a luz do mundo. Ela não apenas ilumina, ela aquece, guia, revela, expõe, transforma. Hoje, você pode orar assim: Senhor, brilha tua luz sobre mim, onde houver sombra traz clareza, onde houver dor traz cura, onde houver pecado traz libertação. Nada é escuro demais para a tua luz. Agora comente com fé: Jesus, seja luz na minha noite mais escura. Essa é sua rendição à luz que não se apaga, sua entrega à presença que dissipa toda treva. E clique em like para que esta mensagem seja como uma lanterna acesa no coração de alguém que ainda está perdido na escuridão. O convite de Jesus: vinde a mim e eu vos aliviarei,
Mateus 11:28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quantas noites você já foi dormir carregando mais do que aguenta? O corpo se rende ao cansaço, mas o coração não. Os pensamentos não param. A alma parece sufocada, sobrecarregada. E tudo o que você deseja é alívio. Jesus sabia que haveriam noites assim. Por isso, ele não esperou que você o procurasse. Ele te chamou, ele não disse, seja forte. Ele não disse, se vira. Ele disse, venha a mim. O convite não é para quem está perfeito, não é para quem tem a fé impecável. É para os cansados, os sobrecarregados, os quebrados. Se você está cansado de lutar sozinho, fingir força, tentar acertar e não conseguir, este convite é para você. E veja o que ele promete. Eu vos aliviarei. Não é talvez. Não é quem. Sabe? É uma certeza absoluta. Ele não está oferecendo respostas. Ele está oferecendo alívio. Silêncio no meio da guerra. Descanso no meio do caos. Paz em meio à confusão. Mas para receber esse alívio, você precisa ir até ele. Hoje, antes de dormir, você pode se aproximar de Jesus, não com palavras ensaiadas, mas com um coração sincero. Diga, Jesus, aqui estou cansado, me alivia, e saiba, ele ouve, ele sente, ele responde, ele alivia. Jesus continua chamando. Ele não desistiu do seu descanso. Ele não se cansou de esperar por você. E se você aceitar esse convite agora, nesta noite, você não vai apenas dormir, você vai descansar. Agora comente com fé. Jesus, eu aceito o teu convite de descanso. Essa é sua resposta ao chamado mais amoroso que existe. E clique em like para que esta mensagem alcance outros corações exaustos que ainda não descobriram que Jesus é o descanso da alma. Encerramento e chamada à ação. Se você chegou até aqui, eu quero te dizer algo com todo o coração. Você é especial. Poucas pessoas permanecem até o fim de uma mensagem como essa. Mas você ficou, você ouviu, você caminhou comigo e com Jesus em cada palavra. Isso revela que o seu coração está sedento por Deus. Agora comente a frase final. Jesus, eu estive aqui até o fim e estou pronto para viver o que aprendi. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora. Não por números, não por vaidade, mas porque este canal é um altar digital, um ponto de encontro entre o céu e corações como o seu, um refúgio para almas cansadas, um ministério de esperança. Jesus te trouxe até aqui, então não saia sem se conectar. Ative-o e participe. Você não está aqui por acaso. E compartilhe esta mensagem. Você pode ser a ponte para que alguém encontre a luz de Cristo hoje. Agora, feche os olhos e diga, Senhor Jesus, obrigado por esta palavra. Obrigado por falar comigo. Eu entrego minha vida, minha alma e meu descanso a Ti. E apenas deixe que o Espírito Santo faça o resto. Porque às vezes a maior transformação acontece quando a gente para de falar e apenas sente. Jesus está aqui. Você sentiu. Agora, descansa.